Até por isso que eu estou muito mais assim, interessado e muito mais preocupado em ver como o Brasil vai responder coletivamente com as ideias do Ancelotti. Lógico que a gente, a partir do momento que o Vini virou o melhor jogador do mundo sob o comando do Ancelotti no Real Madrid, a gente cria uma expectativa que ele de fato possa ser esse protagonista. Eu também acho que, individualmente falando, é o cara que mais pode ser esse protagonista. Até pelo sem fato, Rafinha, sem Rodrigo. Até né? pelo fato que ele já mostrou e que mostrou com esse técnico. Sim. Então, mas assim, ainda assim, mesmo que ele não seja, eu acho que o Brasil tem tantos elementos que possam ser esse protagonista. O próprio Rafinha, que vem de uma temporada para disputar a Bola de Ouro. O Estevão, o atleta que ele tem se tornado. Então, assim, mais do que... Nossa, hoje é para ver o Vini arrebentar. Eu acho que eu quero ver muito mais uma seleção que dê indícios que coletivamente ela possa ser mais sólida. Que de repente numa Copa do Mundo, o jogador individualmente que esteja arrebentando, mas de repente dentro da dinâmica que o Ancelotti imagina, ele seja banco, tudo bem. Se ele entender que é de outra forma e o Brasil performar coletivamente, mesmo não reunindo as principais estrelas ou os jogadores que mais possam entregar tecnicamente, justamente por conta disso que vocês colocaram, pelo alto nível de concorrência, eu estou muito mais ansioso em ver a dinâmica de um time, de repente, consegue impor mais seu meio de campo, consegue fluir mais o jogo. O Equador vai atacar, o Brasil vai lá e consiga ser vertical no momento certo, se vai ser o Vini, se vai ser o lance do Estevão. A gente vai ver de acordo com se vai ser o Antony. Mas eu estou muito mais interessado em ver essa dinâmica coletiva do que o Brasil pode render com o Ancelotti. Quem vai ser protagonista, quem vai ser melhor? Perfeito. Vamos ver. Ainda que a expectativa seja em cima do Vini, mas eu estou mais interessado nesse comentário mais coerente da manhã. que é isso. Tá louco, ele merece, ele merece. Joga fora tudo que o senhor Abel Neto falou. Você é o cara, coletivo. Que é isso. Olha, Eugênio. Depois do que disse o Doc, eu não tenho nada a acrescentar. É isso. Não, é isso. Eu acho que a gente tem que parar de ficar depositando, né, em cima de um jogador, seja ele quem for, as expectativas de que seja o jogador, o salvador da seleção brasileira. A seleção brasileira já teve grandes atletas, destaques mundiais, e nunca um deles foi maior do que a seleção. Nem Pelé. Nem Pelé foi maior do que a seleção brasileira. Sim. Pelé foi campeão em 57 ou 58, com 17 anos. Ele não começou como titular. Ele ganhou a posição durante a Copa, ele foi destaque, mas naquele time, ao final do Mundial, quem foi eleito o craque da Copa foi Didi. Não foi Pelé. Foi Didi. Ele era a grande novidade, a grande surpresa. Garrincha jogou muito. E outros jogadores jogaram muito. Vamos falar de 70, né? Em 62, Pelé já era o jogador mais badalado do planeta. Ele vai para a Copa, se machuca. O Brasil é campeão do mesmo jeito. Porque a seleção é maior que o jogador A, B ou C. Em 70, o Brasil é tricampeão, Pelé tem um papel importante naquela Copa, mas o Brasil não seria campeão sem Gerson, que jogou demais, sem Jairzinho, que foi o artilheiro da Copa, sem Rivelino, a patada atômica, sem Tostão, sem Clodoaldo, sem Carlos Alberto Torres e o Félix, outros. que fez defesas importantes. Embora não tenha sido assim, foi importante na Copa Foi do importante, Mundo. sim, senhor. Foi importante. Pega e assista o jogo inteiro, Brasil e Inglaterra, para ver se o Félix não foi importante. Foi importante, mas assim... Não desvalorize o nosso goleiro do Mundial de 70, por favor. Não foi o maior destaque da seleção. Assim como o lateral esquerdo Everaldo estava ali, compondo e tal, mas não era o grande destaque. Os destaques foram os que eu citei. O goleiro Félix. A partir do Clodoaldo. Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé. Esses foram os grandes caras daquela Copa do Mundo. Mas nenhum deles esteve acima do coletivo. E você vai por aí em outras Copas. Em 94... Zidane jogou vôlei? Em 94... Maradona jogou o Brasil, basquete? Em 94 o Brasil foi campeão do mundo. Romário foi o artilheiro. Mas o Romário sozinho também não teria sido campeão do mundo. Sim. Se não tivesse a companhia do Bebeto, se o Branco não tivesse feito aquele gol de falta contra a Holanda, se outros jogadores não tivessem, se o Dunga e o Mauro Silva não fossem ali uma fortaleza defensiva. Então, tudo isso em 2002, o Ronaldo apareceu muito bem, mas o Rivaldo e o Ronaldinho foram fundamentais da seleção com o Cafu e Roberto Carlos. Cleberson jogou Cleberson jogando muito. Nunca teve um jogador à frente do time. O grande problema do Brasil nos últimos 15 anos é que se colocou um jogador à frente do time. E que isso tem que acabar na seleção brasileira. Eu acho que a era já acabou. Agora, de uma nova era, não dá para botar o Estevão, não dá para botar o Vini, não dá para botar o Rafinha. Não dá acabou. A era Neymar acabou? Torço para que tenha acabado. Que se ele voltar para a seleção, que seja entendido como mais um jogador. E eu acho que
a chegada do Ancelotti falando, ok, contamos com ele, mas quando ele estiver bem, ela é uma indicação de uma que... peça dentro da engrenagem. De que ele virá, em algum momento, se conseguir se recuperar, virá para ser um jogador a mais dentro do time. Eu acho que isso é fundamental e uma das coisas mais importantes de chegar a um técnico reconhecido e renomado e com o lastro que tem o Ancelotti é que ele possa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, ou o Neymar, ou o Vini, ou o Estevão, ou qualquer outro, vai ser mais um dentro do coletivo exaltado aqui pelo Dom. Você falou que não tinha mais nada acrescentado, que o Dom que falou e deu show aqui. Deu mais uma aula, pô. Deu mais uma aula. Ei, Jorge, Pô, tá não tem maluco. mais nada pra falar, porque o Dom que já falou tudo. Mas... Olha o discurso, Mas Dom. eu peguei o gancho do que ele falou e aí trouxe outros assuntos para Não acrescentou, Dom? Bastante. Você Futebol concorda fosse ou individual discorda? virava tênis, né, Eugênio? Exagerou um pouco, tal, mas foi maravilhoso. Exagerou, né? Porque o Félix, né? Não sei o que. Fact não foi isso tudo, não. Os caras Foi importante, tem teve os ação caras que importante. sobressaíram em Copas eu também, né? acredito muito nessa questão do coletivo e até estendendo além do Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, atual campeão mundial. O Messi fez a Copa que arrebentou. Mas ele teve outras Copas também e não conseguiu. Ele conseguiu nessa justamente por causa do coletivo. Do coletivo de Lógico, McAllister. ele foi o protagonista, isso é indiscutível, o melhor jogador. Mas se não tivesse a base ali... A Argentina, jogando por ele, Copa né? do Mundo, o Messi estava desde o primeiro jogo. Ela cresce com a entrada de dois jogadores, Enzo e Julián. Exato. Os dois mudaram a Argentina na Copa. E isso não tira o peso do Messi. Só quero saber agora um detalhe de pronúncia. É Julián Álvares ou é Julián Álvares? Quero saber. Como é que se fala em espanhol? Não sei, tô Ele é perguntando pra argentino, você, né? pô, O ele é nome dele é espanhol. Julián Álvares.